Ora viva, caro telespectador, está a assistir ao programa Opinião no Feminino, hoje com a Ana Rita Stoll. Contamos também com a presença de Lisa Rajamo e também com a participação de Artemisa Franco. Muito bem, hoje vamos olhar para dois principais pontos, nomeadamente um que está em cima da mesa e que está a ser discutido em vários fóruns, que é a nomeação de Letícia Clemens, uma jovem de 43 anos, para o cargo de Ministra dos Recursos Minerais e Energia. E vamos também, já no fim, olhar para os 30 anos de morte de Samora Machel. Muito bem, Ana Rita, começo por si. A primeira pergunta é, qual é a sua opinião, se acha que este nome que foi encontrado para substituir Pedro Couto é o mais acertado para a função de Ministra dos Recursos Minerais e Energia? Boa noite, senhores espectadores, boa noite, caras colegas do painel. E assim, depois de algum tempo de separação, bem-vindo de novo ao nosso painel. Obrigado. Quanto ao tema que se me coloca, bem, não vou falar de um buzino como é o tema seguinte. Quanto ao assunto da nomeação da Letícia Clemens, eu quero juntar-me a todos os outros que felicitaram. Primeiro, Sua Excelência o Presidente da República por ter nomeado uma jovem mulher. É sempre um desafio para todos nós, e particularmente quando se trata de uma área que neste momento se considera estratégica para o nosso país em termos de desenvolvimento. Acho que valeu a pena esta aposta. Eu não estou preocupada com o alarme de que é muito jovem e tantas outras coisas que tenho acompanhado, mas mais uma vez fico com a sensação de que sempre que se aparece, que se indigita ou aparece uma figura feminina, independentemente da idade, da idoneidade que possa ter, o grau de intolerância é muito maior com relação a um homem. Portanto, eu quero crer que isso não esteja a contribuir para esta falta de confiança que alguns setores da nossa sociedade estão a tentar fazer passar. Mas que tudo que está sendo dito considero eu relativo. Toda a gente tem os mesmos direitos, os mesmos deveres perante a lei e ela tem direito de mostrar o que vale através de atos, porque pelo CV que nós acompanhamos, ela reúne condições para exercer. Mas exatamente, uma das questões que se levanta é que o perfil desta nova ministra, olhando para aquilo que estudou, olhando para o seu percurso, não é correspondente à função, tendo em conta que o futuro do país até passa pelos recursos minerais e energia e há dossiês muito profundos, muito técnicos. Então há esta ideia de que se calhar seria melhor uma pessoa mais da área, sobretudo com conhecimento técnico. Nem 8 nem 80. As pessoas não gostam, tudo que acontece criticam, nunca está certo. Quanto a isso, eu recuso-me a aceitar que a gente não dê oportunidade a qualquer um dos nossos cidadãos que têm a sorte de serem digitados pelo chefe de Estado. Eu olho sempre para o ponto de partida do Presidente da República, o Presidente Nyusi, no seu discurso de investidura. Ele criou muitas expectativas em todos nós, mais de 25 milhões de moçambicanos. Muita gente está à espera de ser chamada para integrar a equipa do Presidente em várias áreas. Olha, na teoria de liderança, em termos científicos, um líder é aquele que sabe trabalhar com o seu coletivo. E eu notei ontem, pelos mídias, na tomada de posse, estiveram desfilados uma série de quadros séniores desse Ministério de Recursos Minerais e Energia. Ora, para que este líder, para esta cabeça, este ministro, brilhe, claro que ele vai ter que utilizar toda aquela massa cinzenta que está instalada, que é valorizar os quadros que lá estão e tem todos esses skills que estamos a dizer que ela
possivelmente não os tenha, mas esses quadros que estão lá, são de lá, estão lá e fazem aquilo Portanto, que é o entendo que Ministério. com o trabalho de equipe pode-se atingir Eu os acho que objetivos ela tem que pretendidos. ir pelo trabalho de equipe e de onde veio, trabalhou muito em equipe, nas mulheres empreendedoras, onde eu já vi um pouco o trabalho dela, na Associação das Mulheres Empresárias, é lá onde eu vi um pouco e lá sempre se trabalha em grupo. Portanto, eu acho que esta menina tem a oportunidade de... E tem que se dar o benefício da dúvida. Eu não tenho dúvida, eu acho que teve a sorte que lhe calhou, ela tem que usar toda essa confiança que ela recebeu para mostrar que ela tem capacidade, vale, e o país vai se beneficiar dos conhecimentos, do novo input que ela vai trazer para a área de recursos minerais e energia. Artemisa Franco, tem a mesma opinião ou tem dúvidas em relação a este nome? Muito boa noite, gostaria de cumprimentar os telespectadores. De facto, eu não iria dizer que tenho dúvida ou não. Gostaria, em primeiro lugar, de parabenizá-la, parabenizar a Letícia, uma pessoa que eu conheço. É uma jovem dinâmica, uma jovem muito trabalhadora. Não estou aqui a passar publicidade ao currículo dela, mas é uma jovem muito trabalhadora, muito batalhadora. E eu tenho a certeza que ela vai conseguir. Agora, eu penso que o que as pessoas estão a questionar é porque ela não tem qualificações técnicas ou porque não sei o quê. O que eu saiba, Samora Machel era enfermeiro. E foi, neste momento, eu disse que é o profeta de Moçambique, é o profeta da África. Que eu também saiba, a gente sabe, era médico. E está ali, é um político brilhante. Então, de que é que estamos a falar? Não estou a perceber, eu ainda não percebi qual é o pomo de discórdia aqui em relação à nomeação dela. Agora, essas coisas que se dizem, que ela tem ligações, que não sei o quê, eu tenho a impressão e eu tenho a certeza que ela vai saber separar as ligações que ela tem, que ela teve no passado. Todos nós tivemos as ligações que temos, os passados e não sei o quê. A partir de agora ela vai saber ser profissional, ela tem que saber usar, de facto, a equipa de trabalho que já existe, tem que saber também ser profissional, tem que saber fazer consultas, tem que ler os dossiês. Então, eu penso que com o trabalho, ela já é trabalhadora, com a entrega que ela vai dar uma outra dinâmica ao Ministério. Então, vamos esperar e ver como é que ela vai se puser. Ela, de resto, já percebeu que está com uma chuva de críticas de todo lado, então ela, de certeza, vai andar bem dentro da passarela. Elisa Rajam, faço a mesma pergunta. Esta Letícia Clements, que foi nomeada pelo Presidente da República, Ministra dos Recursos Minerais e Energia, ao seu ver, tem o perfil necessário para este cargo? Muito obrigada. Boa noite a todos os telespectadores. E eu primeiro diria que tenho receio de falar da pessoa, porque não conheço. Não podemos falar de pessoas que nós não conhecemos. O que me compete falar exatamente neste momento é a questão da mudança de um ministro para outro. Será que essa mudança vai trazer melhorias no setor da indústria e energia, no setor da mineração? Essa é a questão que se me coloca. Por isso eu receio em falar da pessoa nomeada. Será que com a nomeação dela, os problemas que a população enfrenta de energia serão resolvidos? Porque já passaram por aí vários ministros e os problemas são os mesmos. Energia, que não é suficiente para todos. A energia, que é fraca. Há problemas à volta dessa questão de energia, principalmente com a IDM. Os cidadãos reclamam o não fornecimento ou o fornecimento inadequado. Há vezes que há oscilações da corrente elétrica. Mas a pergunta que eu faço é, olhando para o perfil da pessoa que foi colocada nestas funções, olhando para aquilo que é a sua formação, para aquilo que é a sua experiência, ela é capaz de responder aos então, desafios que são colocados? Então, a questão é essa, por isso eu estou a fazer esse rol de questões. Se realmente
ela vai a tempo de resolver, porque já passaram muitos, já pusemos esses problemas todos. Indo para a parte da mineração, eu diria que Moçambique, neste momento, está a apostar o setor da mineração como uma alavanca. Neste momento, estamos a falar de mais de 20%. Mais de 20% de credibilidade na área de mineração, para podermos levantar a economia moçambicana. E essa é uma grande responsabilidade. E acha que ela vai conseguir responder essa? Então, são questões que eu me faço. São questões que eu me faço. Então, por isso, relacionar o trabalho que existe por fazer e a própria pessoa nomeada que eu não conheço, eu não posso fazer um comentário. Mas eu acho que a questão aqui, pelo que eu tenho estado a acompanhar, pelas conversas, nas redes sociais e mesmo conversas, já conversei com muita gente sobre isso, as pessoas ficaram assustadas, os cidadãos ficaram assustadas porque está uma pessoa que não conhece, está uma pessoa nova. E também a questão o facto de terem tirado uma pessoa que estava dentro da área. O Dr. Couto era uma pessoa que estava dentro da área, estava familiarizado, ele trabalhava no setor. Mas isso não é justo. Isso não é justo. O Dr. Couto, quando foi para a área, também disseram. Veio das finanças, nunca saiu das finanças durante vários mandatos. Não, mas também o que se diz é que ao menos ele já conhece o aparelho do Estado, ele esteve no aparelho do Estado, ele era um funcionário antigo, e então estas são as dúvidas, as questões. E depois os cidadãos agora estão a olhar para o setor dos recursos minerais e energia como aquele setor que vai alavancar o país, que vai trazer soluções para muitos problemas que nós estamos a enfrentar agora, problemas econômicos, porque é o setor que tem aqueles contratos milionários, que estão as grandes multinacionais, estão as empresas petrolíferas e não sei o quê. E então estavam à espera de que o presidente, de facto, primeiro houvesse a vacácio legis, em que, pronto, tiveram este tempo do presidente tira o Couto, então fica este interregno. Isto também não ficou muito bem. Foram 20 dias. Exatamente. Para um setor tão chave, tão importante como aquele... Sem vice. Sim, sem vice, sem... Isto também não sei o que aconteceu, mas desequilibrou. Depois o presidente aparece com uma pessoa nova que as pessoas não conhecem e nesta altura sabe que há tantos problemas que os moçambicanos estão num sofrimento tal que tudo já vem como problema. Já é difícil... até estão a julgar a pessoa sem a conhecer, porque eu não quero acreditar que estas críticas todas vêm porque ela é mulher, porque são esses comentários que eu estou a ouvir. Não estou a ouvir que ela é mulher, porque nós tivemos mulheres líderes aqui muito, muito eficientes. Temos o nosso grande exemplo aqui, a nossa grande bandeira é a Luísa Diogo, que mostrou eficiência. Ela foi primeira-ministra, foi ministra das Finanças e mostrou que pelo menos ela aguentou portanto, não é... Eu acho que a discussão que anda à volta aqui não é ela ser mulher ou não. As pessoas estão a dizer, será que ela vai ter capacidade? Ser capaz de responder aos Mas desafios. ela também não vai governar aquele ministério sozinha. Ela tem que se capacitar para poder conseguir responder aquela coisa. Agora, qual foi a rácio do presidente? Eu não sei. Muito bem. Ana Rita Stoll, estes dois pontos que levanta Artemisa Franco, o timing, os 20 dias e o fato de ser alguém que não vem do aparelho, está a substituir uma pessoa como o antigo ministro, que também passou pelas finanças, Pedro Couto, que agora está na HCB. Isto não está a contribuir de alguma forma para esta desconfiança em relação àquilo que virá a ser o desempenho da nova Ministra dos Recursos Minerais e Energia? Eu sinceramente estou pasma com este stress. Estou mesmo sem entender bem o que é que se passa. O que é que se passa, porque o timing, ser pouco, ser muito tempo, eu acho que está dentro do tempo, está dentro do limite. E já vimos todos que é uma das áreas sensíveis da nossa economia, isso já estamos todos de acordo. Eu não ia muito
de acordo com quando a gente diz que eu não vou falar porque não conheço a colega Elisa, mas acho que é o currículo que nos deve fazer, porque nem toda a gente somos capazes de conhecer. Mesmo nós, as duas, mal nos conhecemos só de vista, mas a gente vai procurando saber, vai ouvindo, e nesse sentido acho que a apreciação era mais de uma forma abstrata, sobre uma figura que foi nomeada, que tem 43 anos, é jovem, portanto, no grupo da faixa etária mais populosa de Moçambique, hoje é jovem. E esta figura cabe lá. Agora, o ceticismo, de onde vem, a colega Artemisa também está a nos colocar um bocado. Mas eu dizia sempre que eu comparo, sempre quando é uma figura feminina, de facto há muito surucucu, há muito barulho. E procura-se coisas supérfluas que não têm nada a ver em torno dessa se fosse um homem com a mesma idade e o mesmo tempo, não teríamos... Tem tantos homens mais jovens do que ela no governo, se formos a ver. Ministro da Terra, por exemplo. E fala-se pouco. Onde é que um desses que apontou já foi da administração pública? Que eu saiba, nunca foi. Mas está ali. Em que Temos ministério? o vice-ministro do Trabalho também, os Em que ministério? Em que ministério está? E não houve este surucucu todo. Agora, de repente, esta moça... Quer dizer, eu nem leio, não sou muito das sociais, colegas, mas eu acho que é um pouco isso que eu estava a me referir. Que quando somos nós, qualquer uma de nós aqui, se é nomeado, se aparece a dirigir uma coisa, é muito barulho. Mas eu estou confiante. Aquele ministério, primeiro, fundiram-se dois ministérios grandes. Ministério da Energia e Ministério dos Recursos Minerais. Neste novo ciclo de governação, juntou-se, ficou uma área que por si já exige muito. Nós sabemos, estamos aqui a descrever, questões de energia no nosso país são tremendas, não é? E as questões de recursos minerais é o tal boom que vai levantar o nosso país para os próximos anos. Eu quero concordar com o que já disseram, vamos dar um voto de confiança. Eu acho que esta menina está atenta, está a ouvir o que está a acontecer. Ela tem muitos desafios para além da própria competência. Tem que provar que mereceu esta confiança do chefe de Estado para ser nomeada para este cargo. Muito bem, vamos olhar para frente, vamos olhar para os desafios. Artemisa Franco, antes de ir a Elisa, quais acham que existem, assim de forma geral, temos os projetos importantes de gás, carvão, petróleo, a questão dos combustíveis, a questão de energia. Mas, no seu entender, qual deve ser o foco desta nova ministra, atendendo à realidade e aos desafios que se colocam atualmente ao país? O foco era primeiro saber quais são os grandes dossiês que estão ali. Há contratos, agora vimos, foi na semana passada, foi assinado um grande contrato com a BP. Então, ela tem que aprimorar todas essas coisas. Eu concordo que é de facto um setor muito sensível, muito complexo, muito sensível e se calhar até é muito difícil, em tanto que ministério, porque está a haver dois gigantes, energia e recursos minerais, não é brincadeira nenhuma. Que nós até estamos a pensar só nos grandes projetos, vamos pensar nesses garimpos que as pessoas estão a morrer aí, como solucionar estes problemas do tráfico dos garimpeiros que estão a garimpar as nossas pedras preciosas e não sei o quê. Portanto, são muitos problemas de facto, mas é preciso que a gente veja o desafio em termos de o que ela tem que fazer uma agenda. E se ela conseguir sentar, traçar uma estratégia e partilhar, e nós irmos acompanhando o desenvolvimento dela, porque agora também estão a assinar grandes contratos. Este é outro problema também, está-se a assinar grandes contratos, e que nós sabemos que está a haver um contrato com aquele contrato de 20 anos. Eu daqui a 20 anos estou onde? E e depois não há informação aos cidadãos nos outros países, contratos desses, é preciso que o cidadão saiba, porque estão a penhorar o nosso país. Sobretudo, quais serão os seus benefícios? Quais serão os ganhos que os moçambicanos vão ter quando tu assinas um contrato com alguém de 20 anos? 20 anos já é a idade de uma pessoa, é a idade de maioridade de alguém.
Quando tu assinas um contrato de 20 anos, o que é que isto significa? Por exemplo, o contrato da Sazol. Quais são os ganhos que Moçambique tem tido? Nós temos quais são os ganhos? Temos gás que eles estão aquilo a tirar, pegar numa mangueira, ligar à fonte e canalizar para a África do Sul. Isto são contratos credíveis. Isso é alguma coisa que uma pessoa de sensibilidade mesmo, com cabeça no lugar, faz contratos desses? Não. Então, são essas coisas que nós temos que dizer que é preciso começar a rever esses dossiês. Por que o Couto saiu? Isso também é outra coisa que está a indignar as pessoas. O Couto saiu por incompetência. E eu acho que o Couto até estava muito bem naquele lugar, em termos de profissionalidade, em termos de idoneidade, não sei o que saiu. Agora, as pessoas também estão-lhe a ligar com o passado dela, estou a dizer, deixem o passado dela. Vamos ver o que ela já está nomeada. Agora vamos ser positivos, moçambicanos, ela já está nomeada, o presidente não há de voltar atrás, porque nós estamos a murmurar, estamos a falar. Agora vamos ver qual vai ser o performance que ela tem que ver estes grandes contratos. E eu acho que Moçambique também precisa de se assessorar melhor. Quando ainda estão assinados, já o contrato com a Sazol foi de 20 ou 25 anos, ou não sei o quê. Quer dizer, estão-nos a pôr sempre, estão a pôr sempre o país em cativeiro. Por que quais são os ganhos? Quais hão de ser os benefícios? Nós temos gás, mas esse gás nos beneficia. Já estão a dizer, vamos daqui a 5 anos, é tudo daqui a 5 anos, é tudo daqui a 20 anos, quando eles já não vão estar no poder, porque também este é o problema. A equipa que agora está no poder está a fazer esses contratos todos à pressa, 20 anos, não sei o que, sai. Depois, nós que ficamos ali a ver-nos com os contratos, isso também não é justo. Não é justo a maneira como estão a ser geridos os recursos minerais. Penso que é preciso que se revejam essas políticas de como que nós não estamos a perceber nada. Eu pessoalmente não estou a perceber nada. Eu fiquei arrastada com contrato de 20 anos. O que é esse contrato de 20 anos? O que é que significa para mim, na minha idade de 20 anos? Eu vou beneficiar os meus netos, se calhar. Então, são essas coisas que a gente tem que começar a fazer sem um pensamento. E acho que o governo tem que ser um pouco mais comunicativo em relação a estes. Porque ali, e qual é a preocupação das pessoas? É que é exatamente naquele ministério onde nós damos contratos milionários ali. São contratos de milhões de dólares, ali não estamos a falar de contrato de 50 milhões, de 10 milhões de dólares, estamos a contratos milionários. Então, esses contratos milionários, as pessoas acham que deviam ter uma forma mais coisa. Mas eu não estou a medir as capacidades, eu estou a dizer que eu estou a dizer que ela tem que estar atenta a estes grandes falhas. Estes são os desafios que ela vai ter, que ela fica atenta e que também fica atenta com as pessoas que lhe rodeiam, porque muitas vezes aqui já os funcionários já estão ali todos mancomunados, cheios de vícios. Então, ela também tem que ver qual é a equipa que ela escolhe para trabalhar com ela. Muito bem. Eu faço a mesma pergunta, no seu entender, além das questões que levantou, especialmente a questão do melhoramento da qualidade e extensão da energia elétrica, quais são os outros desafios que esta nova Ministra dos Recursos Minerais tem pela frente, olhando para aquelas que são as necessidades do país? Bom, a minha colega ao lado, a Artemisa, quase que me tirou as palavras da boca. Ela tem grandes desafios, porque em trabalhos que nós temos feito de fiscalização pelas províncias, pelos distritos, nós temos encontrado problemas com as companhias que têm explorado o gás, por exemplo, em Inhambane. Essas companhias têm uma responsabilidade social, mas não honram com os compromissos. A população vive numa pobreza extrema, enquanto os seus recursos minerais estão sendo explorados e não tem nenhum benefício. Esse é um desafio muito grande. Falo de um exemplo, pode-se dar o caso também do gás de Rovuma. O gás vai ser refinado na África do Sul. O nosso país, será que não tem mesmo possibilidade de fazer isso? Por que aquilo que é de Moçambique não pode ser processado em Moçambique? Nós já temos exemplos concretos. A própria energia de Cahora Bassa é nossa, mas nós agora somos dependentes. Temos uma energia de qualidade não favorável, mas a África do Sul consome a nossa energia à vontade. Uma boa energia melhor que a nossa. Então, esses são desafios que ela vai ter que enfrentar e ver se pode solucionar. Mas acho que esse também não, acho que também estamos a ficar muito concentrados nela, no Ministério de Energia. Este é um desafio de todo o governo. Mas há uma área específica. Há uma área específica, eu concordo, mas que conduz o setor e inclusive leva as propostas. Uma das coisas que ela tem que começar a rever são as políticas, como é que esses contratos são feitos, eu ainda não entendi por que tem que se dar esse tempo todo. É verdade que eles investem milhões, sim senhora, mas também tiram milhões. Não convenhamos, se uma pessoa diz que eu ponho 50 milhões é porque não ganha nada. Portanto, acha que o período de vigência dos contratos são longos? O período de vigência dos contratos são muito longos. Eu não estou... Acho que nós não inventamos ilhas. Nós não somos ilha.
Não estamos a inventar pólvora. Eu acho que há países que têm grandes contratos como o nosso e que já estão na fase, não é, de explorar, porque para chegar à fase de explorar, vamos lá ver, eu fiz química também, não é menos de 10 anos que a gente consegue isso, não. E o investimento que isso tem para um país como o nosso, que está neste estágio de desenvolvimento, eu não sei se sabemos apanhar qualquer investidor, colegas, que aceita descobrir o petróleo ou o gás. Lembra-se que o gás está descoberto há mais de 60 anos em Inhambane. Eu, quando tinha 5 anos, já se via a chama, só que alerta que existe gás, quando ia lá de férias em Vilancourt, na casa dos meus avós. Portanto, está tudo lá embaixo. E se estudarmos o que acontece na Rússia, grande potência de gás hoje, quantos anos, são centenas de anos que aquilo já existe. 2, o caso do Cabora Bassa, sim, nós temos a maior caudal do Rio Zambeze. A Cabora Bassa ali está no sítio melhor localizado com relação dos outros países por onde o Rio Zambeze passa. E nós fizemos. Agora, até que a gente consiga produzir a energia, processar e vir a consumir, se nem 500 anos o colono português conseguiu, eu não estou a ver 10, 15 anos. Do dia para a noite. Eu quero dar força, quero concordar, estamos preocupados, há muita coisa que o nosso país tem que passar a fazer. E é isso que eu perguntava, no seu entender, os desafios do Pelouro e em particular desta nova ministra. Temos que dar muita prioridade à formação de recursos humanos. Colegas, nós todos fomos à escola, nós sabemos que até daqui a 10 anos atrás, o ingresso para engenharias era muito fraco no nosso país. Quase todo mundo vai para letras. Nós não nos esqueçamos isso. Mas também temos aí o exemplo da Moçambique. Não sei se não há investimento, há opções. Investimento em termos de potenciar os alunos, sabe que estamos a potenciar, sim, mas as pessoas não escolhem ir para a engenharia. Mas, Ana Rita, tem que começar pela escola primária, a criar o gosto pelas matemáticas, a criar o gosto pelas ciências. Então, este é um trabalho que tem que se fazer. E a Sinisa está a dizer que o quê? É o currículo que não faz? Ou os pais, ou a sociedade, é uma das ou a coisas. Sociedade não ajuda? É uma das coisas. O currículo é muito bom para o meu conhecimento. É uma das coisas. Não, eu estou a dizer que... Eu estou a dizer que para tu teres, estares com a capacidade 100%, tens que ter recursos materiais, sim, recursos humanos também. Estamos a ouvir agora que estamos a mandar formar em massa para poder os nossos quadros moçambicanos gerirem e trabalharem nestas áreas. Nem na SASOL. Agora, depois de 15 anos, agora é que o número acho que a colega já visitou, porque estou a perceber, os recursos humanos nacionais só agora é que estão mais ou menos a 50%, e ainda por cima nas áreas básicas. Por outro lado, eu acho que já identificamos que temos uma grande lacuna em formação técnico-profissional. Nós não temos quadros para gerir essas coisas. Estamos a correr risco de ter as fábricas em Pemba e vir dos países dos investidores as pessoas para gerirem lá o Portanto, a formação para si tem que ser uma prioridade. Que apostar. E agora, os anos que isso leva, tem nada a ver com o volume de investimento que se faz. Que nós todos temos lido, esses anadarcos vão vendendo as suas ações de uns para os outros, mesmo a questão do teto de carvão, estamos a ver agora que aqueles que começaram estão a parar e outros estão a comprar. Mas eu quero crer que o básico aqui que estamos a discutir é os desafios que essa área colocam ao nosso país. Esta nossa governante estará atenta, está a perceber o que lhe espera. Portanto, eu acho que é isso que nos leva aqui como mães a dizer, eu gostaria de que ela conseguisse. Ela tem que levar a coisa a sério, para não defraudar a expectativa das outras. Agora,
A área é muito importante, muito importante, sim, é um desafio grande e gostaríamos de ver, pelo menos, a nossa população ter minimamente uma energia de qualidade, que já vimos aqui que é um problema, e ver se esta doença que está a apoquentar o país de corrupção, eu tenho a expectativa de que, pelo menos, ela esteja atenta a não ser levada a entrar nesses esquemas, que é para voltarmos para trás, em vez de caminharmos no passo que Sua Excelência, o Presidente Nilson, aposta. Mas a questão da energia também passa por a EDM também está num período, está a passar por um período de reestruturação, porque também na EDM as coisas que estavam a acontecer ali, que aqueles administradores criavam empresas fictícias para poderem serem eles a fornecer material, quer dizer, convenhamos, de facto... Os conflitos de interesses já eram muito grandes, exatamente. Nas empresas. Vamos por que agora não temos energia de qualidade? É exatamente por causa dessas coisas. Artemisa, vamos observar agora um breve intervalo. Voltamos dentro de instantes para falarmos de Samora Machel, que perdeu a vida há 30 anos. Falarmos essencialmente do seu legado e da sua capacidade de inspirar-nos nos dias de hoje. Até já. A exportação do cimento para ainda não entrou. Vitória foi conquistada à custa de incalculáveis sacrifícios do povo moçambicano. No dia em que Samora Machel completa 30 anos da sua morte, o convidado de grande entrevista é Joaquim Chissano, antigo presidente. Fala-nos da vida e obra de Samora Machel. E como é que foi percebida a liderança de Samora no movimento? O presidente Samora tinha um caráter que persuadia a qualquer um, né? Como é que descreve Samora no plano diplomático e na procura de um bem maior para o povo moçambicano? Todo o sentimento e o pensamento do presidente Samora Machel guiou-se pelos interesses do povo moçambicano. Como é que o presidente Samora lidou com o fracasso do socialismo? O presidente Samora Machel já sabia que era preciso mudar, portanto não foi apanhado assim de surpresa e caiu de costas ou qualquer coisa assim. Quando o presidente Samora decide assinar o acordo de Incomate, que foi bastante controverso, não beliscou um pouco a relação com os amigos de Moçambique? Ele compreendeu que para nós lutarmos contra o apartheid, primeiro tínhamos que existir. Uma entrevista a não perder, quinta-feira, às 23 horas, aqui na STV Notícias. Um país sem história é um país sem futuro. Um mundo sem referências, um mundo sem norte. Um país sem cultura é um país sem identidade. Um país sem ídolos é um país sem referências. Muito bem, voltamos para a segunda parte do programa Opinião do Feminino. Desta vez vamos olhar para o legado de Samora Machel, considerando que passam 30 anos sem o primeiro presidente de Moçambique independente. Começo mesmo por si, Elisa Rajam. Hoje são 30 anos de morte de Samora Machel. Uma das questões que se levantou nos vários discursos que foram feitos, quer de personalidades, mas também de pessoas anônimas, é que o legado de Samora Machel, sobretudo as questões da ética, a questão da gestão pública, a questão da corrupção, embora todos nós saibamos quem foi Samora Machel, o seu papel no Estado, a sua capacidade de influenciar os comportamentos, no fundo, no cotidiano, não vivemos isso. Como é que nós hoje
conseguimos transportar e a sociedade poder se guiar por estes princípios, pelo pensamento que Samora Machel deixou ficar? Bom, eu acredito que os princípios de Samora, em algum momento, inspiraram muitos moçambicanos. No entanto, se nós formos a ver realmente o que está acontecendo no nosso país hoje em dia, acho que esse legado de Samora Machel foi totalmente esquecido. Foi totalmente esquecido. Porque Samora foi uma pessoa, foi um presidente do país que pelo menos preocupava-se com o povo. Ia até ao povo, ia até na localidade, ia até na escola, para poder ver o que está a acontecer, como está a acontecer. E isso exatamente hoje em dia não se verifica. Não se verifica. E infelizmente não se verifica, e infelizmente até hoje não sabemos as reais causas da sua morte. Não sabemos as reais causas da sua morte. Por isso, falar de Samora é um caso muito complicado. É muito complicado. Ele tinha um pensamento para o Moçambique que hoje em dia nós não temos. Hoje em dia não temos. Partilha desta ideia que o pensamento de Samora Machel, embora seja bastante evocado, na prática ninguém o usa. De facto, o Samora Machel, para mim, foi um profeta que não foi entendido no seu tempo. Se calhar a característica dos profetas, muitas vezes quando profetizam sobre algum assunto, porque a profecia tem o seu tempo de dar efeitos. Então há muitas coisas que ele falou há 20, há 30 anos, que só agora que estamos a perceber. Por exemplo, há um discurso que ele fala de que Moçambique tem recursos minerais, mas nós vamos ter um desafio muito grande de recursos humanos. É uma profecia, é uma pessoa que já tinha visto para além do tempo, mas ninguém percebeu esse discurso. Mas agora, 30 anos depois, estamos a perceber o que é que ele queria dizer, de facto. São estes desafios que nós estamos a ter agora. Acho que o problema de Moçambique também é que naquela altura da independência, primeiro que o Samora trouxe uma ideologia, que era a ideologia marxista-leninista, que tinha uma certa disciplina, que tinha uma certa linha de pensamento, que tinha uma certa linha de governação. Foi esta linha que ele, durante a maior parte do seu tempo, guiou-se nela. Já nos últimos tempos é que já começaram a fazer as viragens, quando se aprova a primeira Constituição, em 1990, e não sei quem, não sei quantos. Então já há algumas transformações, mas ele, na verdade, pelo que eu estou a perceber, foi uma das pessoas que começou com esta revolução toda. Mas ele tinha ideais também. E é uma coisa que diferencia o Samora Machel das novas lideranças. Eu não estou a falar das lideranças de Moçambique, estou a falar das lideranças africanas. O Samora Machel é da geração de líderes que tinham o sentido de pátria, que eram patriotas. Eles pensavam primeiro no seu povo, depois pensavam neles mesmos. É por isso que a maior parte deles, se for a ver, os Patrício Lumumbas, os Senghores, morreram pobres. Porque eles, os Kenneth Kaunda, Julius Nyereres, morreram pobres. Por quê? Porque eles tinham o ideal, libertaram as pátrias deles, porque grande parte deles foram os libertadores das pátrias deles, dos países, libertaram as pátrias, então carregaram a pátria nas costas, e eles tinham um sentido de pátria, tinham um sentido de servir. Hoje as lideranças africanas não têm o sentido de servir. Ou quando chegam no poder, a primeira coisa que fazem é o nepotismo, começam a pôr família, começam a pôr primos, a escangalhar completamente. E, de facto, o mais grave é que nem pensam no seu eleitorado. Só pensam no eleitorado quando chegam nas vésperas das eleições. O Samora Machel pertenceu a essa geração que tinha ideais, que acreditava
que para ele o povo era aquele que ele devia servir primeiro. Mas, infelizmente, não foi compreendido. Eu acho que também foi uma das razões porque ele foi morto, porque era um estorvo. Então, ele já não servia muito a muitas pessoas que queriam se apropriar do poder. Muito bem. Ana Rita Só, 30 anos sem Samora Machel. A questão de como pôr em prática no nosso cotidiano o legado desde que foi o primeiro presidente de Moçambique independente. Bem, eu acho que cada vez que se celebra a vida e obra de Samora Machel, mesmo aqueles que não o conheceram, nasceram a posterior, vivem o que esta personalidade foi. Isto é eletrizante, é interessante ver. Mesmo a geração nascida nos anos 90, vivem Samora Machel, camisete, boné. É bonito ver, é bonito ver. Acho que a visão de Samora Machel, cada dia que nós vivemos um problema no nosso país, que tem vários desafios, esta visão, quando se põe ele a falar, a gente ouve, cria um certo alento de que, ao invés de ler na história os ideais de Kwame Nkrumah, de Mahatma Gandhi e dos outros, nós temos o nosso. Nós temos o nosso. Eu acho que é neste sentido que isto é forte, isto bate com os corações de Moçambique. E foi interessante ver desde 25 de junho que se proclamou oficialmente as celebrações da vida e obra de Samora Machel através da comemoração do 30º aniversário da morte, que as pessoas voltaram mais uma vez, agora mais do que nunca, a querer comparar tudo que está a acontecer na nossa vida por causa do que se escuta e que ele está a dizer desde aqueles tempos. Pouco importa os aspectos da evolução política que o país passou. Portanto, estávamos num momento em que o sistema era monopartidário, evoluímos para o multipartidário, com a Assembleia multipartidária, saímos da Assembleia Popular, mas mesmo assim, os assuntos com que nos debatemos convergem no sentido de que ele fez muito para que nos sentíssemos donos do nosso próprio país. O patriotismo criou em nós. É possível transformarmos tudo que nós temos para o benefício de nós todos. Colocar os problemas do país acima de qualquer tipo de interesses pessoais. Eles estão todos, os valores éticos. Estamos nós, a minha colega que o diga, estamos hoje a discutir o código de ética parlamentar, mas os outros organismos também estão a discutir questões de ética. Todos nós estamos preocupados com ética. Por quê? Porque estamos a viver numa sociedade que a prestação de serviço choca muito com os interesses. Os interesses da maioria são muito colocados sobre o segundo pilar, dando prioridade aos interesses de uma classe e, por exemplo, privilegiando aqueles que eu conheço. Aquilo que Samora Machel falava também, que nós não podemos transformar o local de trabalho como na minha casa, como o meu quintal, o nepotismo, o tribalismo. Samora Machel não havia o que hoje está a começar a acontecer. Querem saber sempre de onde a pessoa é. Eu quero crer que é todo lado. Não sei, sim. Mesmo partidos, nós ouvimos nos partidos isso. No meu Frelimo há, mas também eu sinto que nos outros há. Porque só os mandaus, porque só os macuas, porque só não sei quem é que domina, porque é que não domina, porque é que não domina. Mas Samora Machel fazia questão publicamente de combater o tribalismo. Essas ideias é que nos dividiam. Portanto, eu acho que o legado de Samora não passa. Mas Marcelino dos Santos tem razão. Samora vive em todos nós. Exato. E todos nós, como disse, mesmo as pessoas que nasceram nos anos 90, mesmo as pessoas mais recentes, vivem Samora Machel como se tivessem visto ou como se tivessem acompanhado. Isso porque a sua mensagem, apesar de passarem anos, continua tão recente e acutilante. Mas a questão de fundo é essa.
como é que a nossa sociedade se inspira e se revê naqueles valores, nos valores da transparência? Nós temos que cultivar cada vez mais a liberdade de expressão. Nós temos que cultivar, não podemos permitir que o moçambicano não se sinta livre de exprimir a sua opinião. É um dos ganhos muito grandes que este país tem. E sendo maioritariamente jovem, o nosso jovem tem que estar livre de exercer os seus direitos, não é? E exercer os seus deveres e usufruir dos seus direitos. Tem que exercer plenamente a cidadania. Isto é que vai fazer valorizar a visão de Samora Machel. O cidadão moçambicano tem que ser livre para poder contribuir para a construção, primeiro, da nação, que é por isso que a gente não pode nunca esquecer-se de que temos que repetir várias vezes, consolidar a unidade nacional. Qualquer ponto do nosso país, de Rovuma a Maputo, cada um deve se sentir livre de estar onde quiser e bem apetecer. Portanto, quando acontecem estes problemas que nós temos, nós que estamos a criar, nós os homens, o moçambicano está colocado, a liberdade do moçambicano está sendo colocada em causa. O moçambicano pode ir onde quiser, quando quiser, e ninguém tem o direito de privá-lo de ir onde ele quiser. Muito bem. Elisa Rajam, uma das questões que foram levantadas nas comemorações desta quarta-feira pelo Presidente da República, mas também por Graça Machel, é a questão da ordem do dia, a questão da paz. E o Presidente lembrou Samora Machel numa das suas intervenções para apelar a um entendimento entre o governo Renamo. Considerando esta data, considerando o legado e a mensagem da Samora Machel, como é que olha para esta ideia deste também ser um momento das partes em conflito entenderem-se e resolver-se a questão da instabilidade política que o país atravessa? Bom, eu acredito que a paz é uma preocupação de todos nós. O que nós temos de fazer neste momento é deixarmos as nossas diferenças para que possamos garantir a paz de todos. Paz efetiva. Não só paz escrita, paz que falamos de boca para fora, mas uma paz que seja perene. Paz para todos e para sempre. Para garantir essa paz, repito, é preciso que as diferenças estejam de lado. Que nos reconciliemos entre moçambicanos. Sem a reconciliação, não vamos conseguir alcançar a paz. Uma das questões que se levanta é que já houve um processo de pacificação, mas o país voltou a não se encontrar novamente. Hoje, olhando para as ideias e para o legado de Samora Machel, como é que nós encontramos, como é que a família moçambicana se reencontra e tenhamos a tal paz efetiva que se refere? Eu já estava a falar, já estava a dizer que temos de nos reconciliar. Vamos ficar, vamos sentar. Já estão a decorrer as conversações. O que se pretende nessas conversações é que se acertem os pontos em divergência. Em divergência. E para se alcançar, é necessário termos uma consciência de que, e eu tenho de perceber o meu próximo, ambas as partes têm de se entender. Têm de se entender. Não podemos puxar para um lado. Você deixa, porque nós queremos isto. Ninguém pode puxar a brasa para a sua sardinha sozinho. Cada qual puxa, encontram-se aqui e dividem-se aqui a brasa e a sardinha. É isso mesmo que se deve fazer para alcançarmos a paz efetiva. Muito bem. Artemisa Franco, Samora Machel e a paz. Samora Machel e a paz. Uma das coisas que, um dos legados que devia ser aproveitado, e é uma coisa interessante que eu estou a ver, há uma corrente da juventude, acho que todos nós já percebemos que há uma corrente, há uma tendência dos jovens, encontra jovens de 19, 20 anos a ouvirem os discursos do Samora Machel
O que, por exemplo, já não ias encontrar a ouvir um discurso, por exemplo, de um presidente Guebuza ou sei lá, mas encontras hoje jovens de 18, 19 anos que não conheceram o Samora Machel a escutarem os discursos de Samora Machel e acharem que eles se identificam com os discursos de Samora Machel. Isto é uma coisa muito interessante. Então eu acho que o governo e todos nós devíamos aproveitar este momento para refletirmos de facto o que é que Samora Machel significou, o que é que significa nós reeditarmos algumas coisas, porque de facto falamos da liberdade de expressão, não vamos falar das coisas negativas que aconteceram durante o tempo de Samora Machel, que não havia liberdade de expressão, etc, etc. Porque também era um regime, que eu disse, marxista-leninista, mas as coisas positivas, esta coisa que nos une todos, o espírito de trabalho, por exemplo, é uma coisa que ele falava sempre, incutia as operações de produção, em que ele andava nas fábricas a ver como é que as fábricas funcionam, e parecendo que não, aquilo incutia também nas pessoas, nos trabalhadores, o sentido de pertença. Eles sabiam que se a gente não fizer bem as coisas, o nosso líder, nosso presidente vai estar a querer saber porque é que não fizemos e vamos ser responsabilizados. Então, é este momento que nós temos que trazer o espírito de trabalho, o espírito de unidade, que este país tem que ser o único, temos que trabalhar para que nós consigamos a unidade. E trabalharmos para a paz. Agora, eu penso que a paz agora temos que virar os cidadãos, a sociedade. As igrejas têm que começar a virar, por acaso já há um movimento das igrejas de querer virar este movimento, este aspecto da paz para a reconciliação, porque é isto que nos falta. Quando duas pessoas, é que nem numa família, discutem, quando mal se falam, não têm paz. Quando dois irmãos, por exemplo, numa casa não se falam, passam vidas bulhas e não sei quantos, a casa não tem paz. Quando um casal faz... Então, começando pela família, que é a célula da sociedade, é um princípio bíblico, indo também para transpor isto para a sociedade, para o país. Então, vamos começar a reconciliarmos, a tornar as nossas linguagens, a pensar também no perdão, a pensar em que porque a gente sente que o governo e a Renamo estão sempre a tirar-se pedras, em qualquer momento a emboscar-se uns aos outros. Então é preciso começar a criar esta linguagem de paz, para ver esta linguagem de reconciliação. Sarar as feridas. Sarar as feridas, exatamente. Mas sarar as feridas significa falar. Temos que trazer a face de Deus para Moçambique, porque, sinceramente, para mim, Deus está ausente de Moçambique. E agora é a nossa grande esperança. Quem diz Deus, para quem crê no Alá, diz o Alá, para quem crê no Buda, diz o Buda, mas temos que trazer uma face, alguma coisa que nos traz uma crença em que nós precisamos, de facto, de mudar de atitude e sabermos cumprimentar. Se eu digo olá, é um olá sincero. Eu digo olá, depois virmos, estou com a minha arma, quando viras as costas, estou-te a dar um tiro. Não pode ser. Então, são essas atitudes. E o Samora Machel era uma pessoa franca, era uma pessoa honesta. Tu vês ele uma pessoa aberta e ele era comunicativo. É isto que também o nosso governo tem que começar a ser mais aberto, mais comunicativo, interagir. Por exemplo, trazendo ainda um pouco, não é voltar para trás, mas falando dos grandes contratos, por que as pessoas estão nervosas em relação à nomeação da Letícia? É porque sabem que ali são grandes contratos milionários, que não estão informados, só estão a ver na imprensa. Eu vi na imprensa um monte de pessoas apertar essa mão, assinamos contrato. Então, o governo tem que também ser comunicativo, para também ser uma gestão, um governo também muito fácil e muito mais produtivo. Muito bem. Ana Rita, vamos da paz, olhar para as investigações da morte de Samora Machel, que também, e o presidente hoje tocou nisto, a dizer que a justiça ainda não foi feita porque ainda não existe informação sobre quem terá morto Samora Machel, e o antigo presidente Joaquim Santos levantou hoje um alerta quando disse que as pessoas-chave que poderiam contribuir para o esclarecimento estão a escassear. Em algum dia vamos saber o que aconteceu no dia 19 de outubro de 1986. Eu acho que seria uma grande bênção para o povo moçambicano em geral e a família Machel em particular, saber quem matou. O importante é que todos nós agora
acabamos ganhando um consenso de que foi assassinato, não foi um mero acidente de aviação. Portanto, durante alguns tempos havia ainda alguma dúvida, mas vindo do próprio sul-africano, o próprio governo sul-africano anteontem, nas celebrações em Buzina, na voz do vice-presidente, ficou claro que já estamos, o mundo está perante mais um mistério, um assassinato de um líder. E isso entra no grupo de tantos outros líderes assassinatos, o Kennedy, Olof Palme, tantos outros. Isto entra na história. Eram momentos de Guerra Fria, há muita coisa que aconteceu. E o nosso presidente foi, como corajoso que era, e eu digo corajoso que é, porque já dissemos que Samora vive em todos nós, criava uma certa preocupação às grandes potências e mudou de um momento para o outro, de um sistema abraçar o outro. E esses dois sistemas, na altura, já estavam em grandes confrontos. E nós, aqui na região, estávamos com um regime da apartheid, que era um outro problema, que não era só de Moçambique. Por isso, eu acho que seria uma bênção para o nosso povo, para a África, aliás, para a região, para a África, e também para o mundo, porque o avião era um Tupolev e tinha tripulação russa até. Depois os médicos do presidente Samora eram cubanos. Isso ficou um assunto do mundo, não ficou só assunto nosso. Portanto, eu queria me juntar à família Machel em particular, aos netos, os filhos, que hoje apareceram publicamente a mostrar, estão muito preocupados. Mas também não quero esquecer das famílias das 34 vítimas que acompanharam, que morreram com o presidente Samora. É expectativa, até um dia que isso venha a ficar claro, enquanto nós transformamos a dor numa celebração da vida e obra daquele homem, mas fica sempre esse estresse de, será que um dia vamos saber que quem mesmo planificou a morte de Samora Machel? Elisa Rajam, eu faço a mesma pergunta. As investigações à morte de Samora Machel, foi criada uma comissão que era dirigida por Moçambique. Como disse Graça Machel, os resultados dessa investigação foram inconclusivas. E hoje são 30 anos sem Samora Machel, mas também sem uma resposta sobre a sua morte. Como é que acha que o país, o governo e a própria família Machel têm que encarar este processo? O que se pode fazer no sentido de eliminar este mistério e ter essa verdade? Bom, como já se disse que está-se a investigar, está-se a fazer a investigação, como outros assuntos que já aconteceram, estão em processo de investigação. Esperemos que desta vez venha a surgir as verdades, não só sobre o primeiro presidente de Moçambique, mas também de outros fatos que aconteceram a posterior. Porque temos muitos casos que estão sendo investigados. A esperança é que um dia a justiça seja feita. Essa é a esperança que nós temos. Artemisa, mesmo para terminar, Samora Machel e as investigações da sua morte. A história não se escreve com os vivos. Então, enquanto estiverem vivas as pessoas todas que estiveram à volta da morte de Samora Machel, a verdade não há de vir à lume. Há de vir como história mesmo, em que nós vamos ler, talvez nós não, mas os nossos netos daqui a mais uns anos vão ler como é que foi. É o que aconteceu com todos os líderes, como disse a minha colega. A história do Kennedy, só agora que estamos a conhecer como é que foi, o que é que aconteceu, e vimos que aquilo foi o complô da própria agência de segurança, a própria CIA que matou. Então, enquanto estiverem vivos todos aqueles que colaboraram, que estiveram à volta de Samora Machel, é claro que nós não vamos. Eu peço muitas desculpas à família Machel, eu sei que estão muito na expectativa, eu convivo muito com a família Machel, também aproveito esta oportunidade para apresentar portanto, a minha solidariedade da família, mas a história não se escreve com os vivos, não há história que se escreveu com atores vivos. A história escreve-se depois das pessoas passarem. Imagina-se agora sabermos
que quem matou e as pessoas estão aqui à nossa volta, o que é que vai acontecer? Então, eu acho que vamos sim continuar a investigar, vamos sabendo as coisas, mas eu pessoalmente acho que não. Enquanto estiverem os atores todos estiverem vivos, não vamos saber. Não será possível. Ou já será difícil. Na verdade, o governo sul-africano já disse, há um dado passo, há uns anos atrás, quase que dizia até o que aconteceu. Tem o dossiê, tem não sei quantos, mas quem alguma vez ficou interessado de ir buscar o dossiê? Está lá o dossiê. Se alguém quiser, um historiador quiser escrever, um investigador, sei lá, historiador, um jornalista criminal quiser puxar o dossiê, pode conseguir. Mas a história não se escreve com os vivos. Muito bem, Artemisa Franco. O nosso programa termina mesmo por aqui. Resta-me agradecer a presença das minhas convidadas, a Nerita Stoll, a quem agradeço, Elisa Rajam, Artemisa Franco, a quem também agradeço, e a Cícaro Telespectador que nos acompanhou. Até uma próxima oportunidade.